É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Bem-vindos, ouvintes do É Vero. A pauta de hoje nos obriga a olhar para um futuro que, embora distante, já se desenha com riscos e incertezas. A eleição de 2026, Vero, não será um evento isolado, mas o ponto de convergência de uma crise que se instalou na política e na sociedade brasileira. A análise de Jamil Chad em sua coluna nos mostra um alerta crucial. Nem mesmo a prisão de Jair Bolsonaro ou o fim do julgamento dos golpistas trará um ponto final às ameaças que o Brasil enfrenta. A crise diplomática com Donald Trump revelou que o governo brasileiro precisará criar uma nova e sofisticada estratégia para blindar sua eleição da interferência dos Estados Unidos, uma vez que a complacência não é mais uma opção. O que está em jogo é a própria soberania e a capacidade do país de se defender de uma ofensiva que já mostrou suas cartas de forma agressiva e desleal. A conclusão é simples, Vera. A manobra pode adiar o relógio, mas não pode parar o tempo. A condenação ou a absolvição vai chegar e, com ela, as consequências políticas, jurídicas e sociais. A lição para a nação é que a democracia, por mais forte que seja, precisa ser defendida de forma ininterrupta. E o julgamento que se inicia é a prova de que a defesa, quando feita com firmeza e determinação, pode superar até mesmo as mais audaciosas manobras. A justiça, no final das contas, será feita. E a história será escrita. A análise da coluna nos mostra um outro elemento da estratégia brasileira que, com o passar do tempo, se revela ingênuo. A Agência Brasileira de Inteligência sugeriu criar uma espécie de perfil psicológico de Donald Trump. A ideia era instruir o governo brasileiro sobre como deveriam ser os argumentos para que uma crise não eclodisse. A aposta era que, ao entender o perfil do adversário, seria possível evitar os conflitos. Por alguns meses, havia só a sensação de que essa estratégia, focada em diálogo e em encapsular as crises, funcionaria. Um exemplo foi a crise com os imigrantes brasileiros deportados em Manaus, um potencial estopim que foi contornado com o trabalho de um grupo de diálogo. Vera, o que essa história nos mostra é a ingenuidade com que o Brasil e talvez o mundo lidou com a ascensão do populismo. A gente achava que bastava um perfil psicológico, que bastava uma análise racional e técnica para conter uma força que é essencialmente irracional e movida pela emoção. O que a Agência Brasileira de Inteligência não previu, talvez por falta de dados históricos sobre essa nova forma de política, é que o bolsonarismo, ao ser recebido de braços abertos por um mentiroso em série na Casa Branca, teria uma legitimação internacional tão forte e tão perigosa. A gente não pode mais subestimar o poder da desinformação e do populismo, que se tornaram ferramentas de política externa e de interferência em outras nações. O texto também afirma que não restam dúvidas de que existe uma tentativa deliberada de articulação das forças de extrema-direita para deslegitimar as instituições brasileiras e a própria eleição de 2026. Esse movimento, que opera nas sombras e à luz do dia, conta com uma aliança globalizada e fortemente financiada pelos interesses das grandes empresas de tecnologia, que são usadas como plataformas para espalhar a desinformação. A ameaça, Vero, não se restringe apenas aos Estados Unidos, mas se espalha como um vírus, contaminando o debate público e a própria percepção de realidade. E a ofensiva não se manifesta apenas em um único país. Ela se manifesta na região latino-americana, com a tentativa de costurar alianças contra os interesses do Brasil. E no campo internacional, existe uma tentativa de sequestro da agenda de organismos para colocar pressão sobre o país. O que estamos vendo é uma guerra por narrativa, por influência e por poder, que se manifesta em todas as frentes, da diplomacia ao cotidiano da internet. A gente não pode mais ignorar essa ameaça, que é tão real quanto a nossa própria história. A análise aponta para um elemento crucial que permite que esse movimento prospere: o profundo desconhecimento que existe entre as elites econômicas, políticas e culturais no exterior sobre o Brasil e sua democracia. Houve a ideia ingênua de que as mentiras sobre a suposta ditadura no Brasil não vingariam e que o melhor era deixar os arautos dos golpistas falarem sozinhos. Em um mundo ideal, essa estratégia do silêncio e da inação provavelmente teria funcionado, e as mentiras morreriam por inanição. Mas não vivemos em um mundo ideal, Vera. A gente não pode mais ignorar que o bolsonarismo, ao ser recebido de braços abertos por Donald Trump, teve uma legitimação internacional. A gente não pode mais acreditar que as mentiras sobre a suposta ditadura no Brasil não vingariam, porque a desinformação, quando não é combatida de forma proativa, se instala e se torna uma verdade para as pessoas que não têm acesso à informação de qualidade. O que a gente vê é que a vulnerabilidade do Brasil reside no fato de que o mundo não nos conhece e por isso pode ser facilmente manipulado.
Se o Brasil quiser lutar contra essa onda de desinformação, o governo e as instituições terão de construir uma estratégia que sirva de antídoto contra a operação da extrema-direita. Convocamos o encarregado de negócios dos Estados Unidos para um puxão de orelha no Ministério das Relações Exteriores. Mas isso, como bem colocado, cumpre apenas uma função diplomática. Não resulta em uma nova percepção do país, apenas um rito burocrático. Esporádicas, capas de revistas como a The Economist são comemoradas pelo governo como uma vitória, mas não bastam para mudar o cenário de forma definitiva. A gente precisa de mais, Vera. O que a gente precisa é de uma estratégia que seja tão ambiciosa e minuciosa quanto o plano da extrema-direita. A gente não pode mais se contentar com vitórias pontuais. A gente não pode mais se contentar com uma capa de revista que será esquecida na próxima semana. A gente precisa de uma operação que ocupe o espaço com uma forte produção de informações, convencimento, lobby e a construção de pontes perenes, que existam independentemente de quem está no poder. Isso se faz com viagens estratégicas, seminários com as elites intelectuais e econômicas, dezenas de conversas em gabinetes fechados e encontros sem alardes para construir uma rede de influência. A proposta é cirúrgica. O Brasil, hoje, precisa de uma espécie de agência brasileira de promoção de exportações e investimentos que exporte os valores, análises e informações sobre o Brasil. Não apenas café, aviões ou minérios. A chancelaria brasileira pode até estar envolvida nesse processo. Mas como o texto nos diz, não basta apenas manter a operação no Ministério das Relações Exteriores, que tem um escopo de atuação e uma visão de mundo mais tradicional. Precisamos de uma operação que seja discreta, com a capacidade de monitoramento e inteligência. O objetivo precisa ser o de servir como contraponto à desinformação, atuando de forma proativa para desfazer as mentiras e apresentar a realidade dos fatos. Um lobby pela democracia, mas com incidência na elite econômica, cultural e política dos Estados Unidos e de outros países. A rede não pode existir para promover cada um de seus integrantes, servir de palanque ou atender às bases eleitorais em casa. O sucesso, nesse caso, será medido pela sua invisibilidade e pela sua capacidade de influenciar as decisões nos bastidores. A crise já está instalada e tende a piorar. Salvar a eleição de 2026 e a democracia vai exigir muito mais que uma capa escancarando Bolsonaro como um radical de extrema-direita. Do lado de lá, o plano é ambicioso, conta com recursos e é minuciosamente traçado. Eles usam as grandes empresas de tecnologia, a desinformação e a influência de líderes como Donald Trump para deslegitimar as instituições. Eles jogam sujo e a democracia, para sobreviver, precisa fazer o mesmo. Não no sentido de adotar a mentira, mas de adotar uma estratégia tão bem pensada e financiada quanto a deles. É entender que a democracia, por mais forte que seja, precisa ser defendida de forma ininterrupta. E a lição que fica, Vera, é que a gente não pode mais se dar ao luxo de ser reativo. A gente precisa de uma estratégia que seja tão ambiciosa e minuciosa quanto o plano da extrema-direita globalizada. Uma operação que saiba mapear os inimigos, entender suas estratégias e combatê-las com a arma mais poderosa que temos: a verdade e a razão. A luta é desigual, mas a inação é a derrota garantida. A história da diplomacia brasileira nos últimos anos, especialmente na forma como lidamos com a crise bolsonarista no exterior, é um caso de estudo sobre a inadequação das velhas ferramentas para novos desafios. O Ministério das Relações Exteriores, com seu rito tradicional, estava preparado para lidar com disputas comerciais, com acordos bilaterais, com a política internacional dos governos. Mas a nova ameaça não vem dos governos. Ela vem de movimentos populistas, de redes de desinformação, de uma aliança de extrema-direita que opera de forma não oficial. E é nesse ponto que a gente percebe o quão vulneráveis estamos. A gente estava acostumado a lidar com a guerra entre países, com a guerra entre estados, mas a guerra de hoje é uma guerra por narrativas, uma guerra que se dá nas redes sociais, nas mesas de jantar, nos grupos de WhatsApp. É uma guerra que se infiltra na nossa vida cotidiana. E a diplomacia tradicional, com suas conversas em gabinetes fechados, não consegue combater uma força que se manifesta nas ruas, nas manifestações e na indignação fabricada das massas. A proposta de uma agência brasileira de promoção de exportações e investimentos da democracia é, em sua essência, a resposta do século XXI para o problema do século XXI. A gente não pode mais apenas vender café e minérios. A gente precisa vender a nossa democracia, a nossa experiência, a nossa capacidade de lidar com a crise. A gente precisa mostrar ao mundo que, apesar de todos os nossos problemas, o Brasil tem instituições que funcionam e que são capazes de se defender.
E o lobby pela democracia, Vera, tem que ser uma operação discreta, mas onipresente. Ele tem que ter a capacidade de monitoramento e inteligência para entender como as redes de desinformação funcionam, quem as financia e como combatê-las. A gente não pode esperar que os políticos nos Estados Unidos, que estão ocupados com suas próprias disputas, entendam os nossos problemas. A gente precisa ir lá e explicar com dados, com fatos, com a nossa própria narrativa. E essa rede não pode ser um palanque para políticos ou para grupos eleitorais, ela tem que ser um instrumento de Estado a serviço da nação. A crise já está instalada e, como o texto nos avisa, tende a piorar. O que está em jogo não é apenas a eleição de 2026, mas a própria democracia. Salvar a eleição vai exigir muito mais que uma capa de revista. Do lado de lá, o plano é ambicioso, conta com recursos e é minuciosamente traçado. E a democracia, para sobreviver, precisa fazer o mesmo. A gente precisa entender que a democracia, por mais forte que seja, precisa ser defendida de forma ininterrupta. E a lição que fica, Vera, é que a gente não pode mais se dar ao luxo de ser reativo. A gente precisa de uma estratégia que seja tão ambiciosa e minuciosa quanto o plano da extrema-direita globalizada. Uma operação que saiba mapear os inimigos, entender suas estratégias e combatê-las com a arma mais poderosa que temos, a verdade e a razão. A luta é desigual, mas a inação é a derrota garantida. A lição que fica, Vero, é que, independentemente do resultado, o julgamento de Jair Bolsonaro não fará parte apenas da história do Brasil. Ele será um marco na definição de como as democracias agirão para defender sua existência. A política se tornou uma batalha de trincheiras, onde o objetivo não é conquistar o centro, mas mobilizar a base e aumentar a rejeição do adversário. E é com essa reflexão pesada que encerramos o nosso episódio. Lembrem-se, o Vero estará sempre aqui para fazer o que o bom jornalismo faz: buscar a verdade por trás do palco. Até a próxima, e lembrem-se, os discursos mentem, mas os dados não. O poder, por sua vez, jamais esquece. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.